Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Desenvolvendo os Poderes Psíquicos. Vamos falar hoje sobre a telepatia. Depois da vinheta, vamos bater um papo sobre telepatia. Pessoal, hoje eu estou aqui com o apoio do livro que é um curso de parapsicologia, Introdução à Parapsicologia, de Pedro Raul Morales. Este livro vocês encontram ele na editora da Ordem Rosa Cruz, Amorque. Vocês têm que entrar lá no site da Amorque e podem adquirir o livro. Ele vem inclusive com CDs para a realização de práticas, exercícios, para se desenvolver as capacidades psíquicas. É bem legal, é um livro que é muito explicativo sobre toda essa questão da parapsicologia, trazendo desde aí das questões das frequências cerebrais, etc. É um curso muito bom, tá? Eu estou me apoiando em muitas coisas neste livro aqui, para trazer para vocês, e hoje sobre a telepatia não será diferente. Irei trazer aqui uma parte desse livro que está na lição do módulo 2, a lição número 2, que é módulo 2, lição 2, tá? Que é sobre a questão específica da telepatia. Vou trazer aqui uns trechinhos que eu vou ler para vocês, tá? E nós vamos conversando sobre essa questão da telepatia. O termo, então, ele foi criado por Frederick William Myers em 1882. Deriva, então, do grego tele, longínquo, distante, e de patia, que significa sofrimento, sensação, participação. Segundo Myers, é a comunicação de quaisquer informações de uma mente a outra. Bom, essa comunicação telepática de mente a mente, ela independe dos nossos sentidos físicos. Aí que está o interessante da questão, né? Ela independe dos nossos 5 sentidos físicos, relembrando visão, audição, paladar, tato e o olfato, né? Esses 5 sentidos são físicos e nós, dizem os parapsicólogos, dizem os esotéricos, espiritualistas, que nós temos um 6º sentido que estaria ligado à intuição. Na verdade, é essa comunicação com o nosso ser interior, o nosso eu espiritual. Bom, pessoal, a telepatia, ela é muito interessante por ser uma das faculdades psíquicas mais pesquisadas e estudadas que nós temos aí ao longo dessa breve, curta história de parapsicologia, de estudos parapsíquicos. Bom, se estuda muito e eu cheguei a comprar até para o estudo da telepatia as cartinhas Zener. São cartinhas que têm alguns símbolos, X, quadrado, bolinha, né? E essas cartinhas, elas são predispostas numa mesa, tá? E distante, alguns metros distante, a pessoa que irá receber a mensagem telepática deverá então tentar captar o que a outra pessoa vai enviar para ela pelas cartinhas. Então, a telepatia ela ocorre com um transmissor e um receptor, né? Aquele que vai transmitir a mensagem e aquele que vai receber a mensagem. Então, aquele que irá transmitir a mensagem, por exemplo, ele pega uma das cartinhas com o símbolo do quadrado, né? Então, ele segura, ele visualiza, ele imagina esse símbolo e tenta transmitir, pensa em transmitir essa mensagem para outra pessoa que será a receptora dessa mensagem. Ele precisa visualizar bem e transmitir para outra pessoa. E a pessoa no outro lado, pela sua concentração,
tentará captar a imagem que virá na sua mente e essa pessoa então diz qual é a imagem. Então vai se fazendo anotações dos erros e acertos para depois se tirar uma média de erros e acertos. As pesquisas mostraram que a quantidade de acertos ela vai além da pura sorte, digamos assim, né? Ou da pura coincidência. Então, se comprova que realmente essa capacidade de conexão mente a mente, ela existe, ela é possível. É uma das poucas capacidades psíquicas que a gente consegue dizer com mais acerto de que realmente é possível, tá? Claro, não é aquela coisa nítida, clara, que muitas vezes a gente gostaria e imagina, mas com a prática ela pode melhorar muito e muito, tá? A telepatia, essa conexão mente a mente, ela tem uma frequência muito mais acentuada quando existe uma conexão também emocional. Às vezes essa questão das cartinhas Zener, elas não são tão boas como mensagem a ser enviada por faltar justamente o fator emocional, né? Então, nesse sentido, fica às vezes, a ciência às vezes é muito fria, né? O que dificulta os estudos dessa questão da parapsicologia, levando tudo nos modelos muito exatos, muito matemáticos. E quando a gente fala de questões que a gente denomina como espirituais, ou seja, questões que estão relacionadas aquilo que está além do puramente físico, a gente tem que se dar conta que existem outras coisas que somam a equação, que não somente força de vontade, etc., mas também emoção, sentimentos, etc., entram nessa equação. Então, muitas vezes, quando se faz uma mensagem telepática com emoção, é mais fácil de se ter uma recepção disso. A mensagem telepática, às vezes, ela é confundida com clarividência, porque a pessoa, de repente, vê na sua mente uma imagem, né? E ela pode achar que aquilo foi fruto de uma clarividência. Contudo, alguém estava pensando nisso e enviou essa mensagem telepaticamente que você captou, né? Então tem que ter, às vezes, um certo cuidado para se classificar. E existe, às vezes, uma certa dificuldade nesse sentido, quando a telepatia ela não é tão expressiva como a gente colocar um receptor, né, e alguém que está enviando a mensagem, né? Então, às vezes, a gente envia a mensagem sem se dar conta que está enviando a mensagem. E a pessoa recebe essa mensagem sem saber que ela está sendo enviada. E aí se confunde com questões de clarividência ou até questões de intuição, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre essa questão da telepatia e que é bastante comum é aquela do telefone tocar e você, quando for atender, já sabe que é a pessoa que está ali. Antigamente, quando nós tínhamos o telefone, que é aquele telefone discado, né, que não é que nem o celular, que hoje em dia o celular facilita tanto que você vê na tela quem já está ligando, né? Então a gente, às vezes, a tecnologia acaba até nos dificultando esse exercício que a gente fazia de uma forma mais intuitiva e telepática, como era antigamente. Mas antigamente era muito comum, por exemplo, o telefone tocar e a gente já intuir, né? Intuir não é bem a palavra certa, mas receber telepaticamente que fulano de tal está ligando, né? Então a gente já pega o telefone sabendo que o fulano é que está ligando, porque a gente recebeu antes a mensagem telepática que aquela pessoa estava querendo falar com você. Outro exemplo bem clássico e bem comum e que é mais fácil ainda de ser evidenciado nos dias de hoje é a questão de você estar caminhando na rua e sentir que alguém está te olhando. E aí você vira para o lado e realmente tem uma pessoa te olhando, tá? Esses dias, por exemplo, eu estava caminhando e eu presto muita atenção nessas coisas, né? E eu comecei a sentir aquela sensação interna de que havia alguém me observando.
e eu viro pro lado e tinha um amigo meu que estava um pouco distante e ele estava me olhando e ele, né, teve a intenção de falar comigo, mas como ele estava distante, ele estava esperando chegar um pouco mais perto para falar comigo. E então, naquele momento, eu captei que alguém estava tentando falar comigo e eu me virei e vi a pessoa. Eu tenho certeza que isso acontece muito com vocês também. É bastante comum esse contato telepático, principalmente quando a gente está um pouco mais com a mente receptiva e relaxada, né? Acontece muito isso aí. A telepatia, pessoal, ela pode ser praticada, assim como eu falei para vocês da psicometria no outro vídeo, a telepatia também pode ser praticada e o sistema ele é igualmente fácil como a gente faz com a psicometria. Na telepatia, contudo, a gente vai precisar de um emissor, né, para a prática. Então, o que você vai fazer, né? Você pode comprar as cartinhas Zener para treinar com um amigo seu, esposa ou sei lá, né? E essa pessoa então vai fazer o quê? Vai ser a pessoa que vai emitir a mensagem, ela tem que se concentrar, relaxar, você igualmente, relaxado. Pode ser cada um no lado oposto de uma mesa, por exemplo, né? E essa pessoa então vai se concentrar, vai imaginar a imagem que ela pegou na carta e se concentrar e tentar imaginar essa imagem indo até a sua direção. E você, por outro lado, ficará passivo, receptivo, tranquilo, relaxado, tentando captar. Não tente imaginar nada, não tente adivinhar nada. Apenas fique com a mente o mais possível serena e receptiva. E aí, quando você sentir uma imagem na sua cabeça, você faça anotações. Se você sentir, por exemplo, uma representação dessa imagem, de repente você vê, sei lá, na sua imagem mental, uma caixa, né? Uma caixa pode representar o quadrado. De repente você está ali concentrado e aparece na sua tela mental uma placa do pare, ela é redonda, né? Você pode associar imediatamente roda, redonda, a rodinha, né? E assim você vai tentando captar as mensagens fazendo essas anotações. Esse é um treino de telepatia, é muito interessante. Também você pode treinar telepatia com uma pessoa que você tem afinidade, né? E que, por exemplo, ela vai trabalhar, né? E vocês tentem fazer uma conexão telepática, tenta mandar uma mensagem. Você quer ligar para essa pessoa. Antes de ligar para ela, você faça essa conexão telepática. Aí depois de alguns minutinhos, você liga para a pessoa. Esse tipo de treino ele é muito legal, muito interessante, dá resultados muito interessantes, é bastante gratificante de fazer esse tipo de treinamento. O livro aqui, da Introdução à Parapsicologia, do Pedro Raul Morales, ele mostra as cartinhas Zener e ele mostra até um método estatístico aqui em telepatia de como se realizar esse método estatístico com as cartas Zener, né? É bem interessante. Aí ele vai falar aqui da questão da afinidade telepática também. E ele mostra mais vários outros elementos bastante interessantes de se aplicar, né? É muito legal o livro, ele traz realmente elementos muito legais para se fazer esse treino de parapsicologia. Existem outros livros bem interessantes também, mas por hoje, né, quero deixar esse livro especialmente para vocês. Lembrando também, pessoal, que eu já toquei no assunto lá no vídeo da psicometria quanto à questão da física quântica, pessoal. Eu gostaria que vocês procurassem ler também um pouco sobre a questão da física quântica, que é bastante interessante. Essa questão do emaranhamento quântico, essa ligação quântica entre as coisas, também pode ser um indício da prática da telepatia. Porque segundo a física quântica nos mostra, dois elementos se conectam e essa transmissão ela não tem
um espaço definido, né? Um elemento pode estar lá na Lua e o outro aqui e haver essa conexão. Então também fica a dica deste caminho de estudos bastante interessante que está na física quântica e que eu gosto de indicar os livros do doutor Amit Goswami. Bom, pessoal, o vídeo de hoje sobre telepatia é esse. Espero que gostem. Fica aí essa dica e esse estudo interessante sobre a telepatia. O próximo vídeo, provavelmente, eu pretendo falar sobre a questão da clarividência. Eu ainda vou ver algumas coisas, mas eu acho que vai ser um bom tema para o terceiro vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Paz profunda.